o debate, na verdade, né? O debate eleitoral lá na Argentina. Queria também ouvir vocês sobre isso. Até o Thales usou isso para perguntar hoje mais cedo ao Ronaldo Caiado, nosso entrevistado aqui no UOL Entrevista, sobre a declaração do líder nas pesquisas lá na Argentina. Foi o primeiro debate na TV entre os candidatos à presidência da Argentina e que ficou marcado pela declaração do Javier Milei. Ele disse que o número de desaparecidos na ditadura militar no país foi menor do que o estimado por organizações de direitos humanos. Ele negou que tenham sido 30 mil, falou que foram 8.753. Vamos ouvir. Apreciamos a visão da memória, verdade e justiça. Vamos começar pela verdade. Não foram 30 mil desaparecidos, foram 8.753. E aí até isso acabou rendendo bastante lá na Argentina e também os concorrentes dele rebateram isso, né? Milei afirmou que há uma visão torta da história, chamou os grupos guerrilheiros de terroristas. O principal adversário de Milei, o candidato governista Sérgio Massa, começou o discurso tentando se afastar do presidente Alberto Fernandes. O ministro da Economia admitiu que a inflação é um problema enorme na Argentina e pediu desculpas por erros do governo que causaram danos às pessoas. E eles vêm polarizando nessa reta final nas eleições argentinas. Mas parece que Alberto Fernandes também foi às redes sociais para inclusive, rebater o que disse Milei. O que você achou dessa declaração dele, Thales, e como isso também tem impacto aqui no Brasil, né? Num discurso que também acontece da extrema-direita aqui no Brasil? Há um tempo atrás, havia uma propaganda de uma bebida no Brasil que acabou sendo usada como lema. O lema dela é "Eu sou você amanhã", e acabou sendo usado para dizer que tudo que ocorria na Argentina ocorria depois no Brasil. Era chamado efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. Agora, a Argentina está vivendo o efeito cachaça. O que ocorreu no Brasil, ela está vivendo lá com esse Javier Milei, né? O Milei é uma espécie de Bolsonaro, candidato à presidência, que está fazendo certo sucesso lá. Há um sério risco dele ser eleito. Risco mesmo, quer dizer, a palavra exata é risco, porque esse homem é, como o Bolsonaro, um atentado à política. Ele está repetindo o mesmo discurso que o Bolsonaro tinha aqui, de negar que houve tortura, de defender até a tortura, negar que tenha havido ditadura no Brasil, que os militares apenas governaram. Ele está nessa mesma toada. Eu espero que o efeito cachaça lá evapore e não dê tempo deles, porque vai ter consequências sobre a América Latina. A Argentina é importante para a América Latina. A Argentina elegendo um cara como o Milei, que é um bolsonarista na prática, terá consequências para toda a América Latina. É ruim, vai ter consequências no Mercosul, no acordo com a União Europeia, uma série de questões que seria importante que a Argentina tivesse um presidente que não fosse um pária do pensamento universal, como o Bolsonaro se comportou, como um pária. Espero que não seja. Mas eles estão lá no efeito cachaça e na entrevista o Caiado não quis entrar nessa polêmica aí com o Milei, fugiu, escorregou, porque é ruim para todo mundo, né? O Alberto Fernandes, ele foi às redes sociais e até escreveu lá que é insustentável que alguém continue negando e justificando a ditadura genocida que torturou, assassinou, roubou bebês, dos quais mudou a identidade, provocou o desaparecimento, condenou ao exílio dezenas de milhares de argentinos. Dá aqui para a gente ver o que ele publicou, até que essa foto aqui, que é super forte, né? Nunca mais, com as imagens das vítimas, ele fazendo uma crítica forte aqui ao Milei. O que você acha, hein, Madeleine? Como é que você analisa esse discurso
do líder das pesquisas lá na Argentina e como isso acaba impactando também aqui no país? Na verdade, isso é uma narrativa, né, Fabiola, em que ele fala uma coisa querendo dar a entender outra. As pessoas falam que desinformação é feita com mentira, que é um pensamento pueril, né, um pensamento muito infantil. O que ele está falando do número de desaparecidos, ele se aproveita de algo que é real, por isso que tem esse impacto tão perigoso. Não há um consenso sobre o número de desaparecidos na ditadura argentina até hoje. As organizações de direitos humanos falam em 30 mil. Os Estados Unidos tinham registros de 22 mil. Até 2003, já com o governo democrático, o governo argentino, inclusive o Ministério ali dos Direitos Humanos, reconhecia 13 mil. Ele veio com esse número de 8 mil, que eu não sei de onde ele tirou. Mas o fato é, há uma divergência, sim, nesses números. Ele pega isso, que é um fato, para tentar ele fazer um discurso de que ai, a ditadura não foi tão ditadura assim. Então ele sai pela tangente disso. E o Alberto Fernandes já tenta carimbar todo mundo que questionar os números, que é um questionamento histórico que tem que ser feito, tem que se chegar nesse número uma hora, ele já carimba todo mundo como aceita genocídio e não sei o quê. E os dois estão fazendo isso por quê? Porque o Milei tomou um chocolate nesse debate da tal da Patrícia Bullrich. Ela detonou com o cara. Ela detonou com o cara. Ele apanhou. Ele tá mal em todos os lugares. Então estão tentando se escorar nisso. Ele tentando se escorar nessa história, o outro tentando, o Fernandes tentando crescer também, porque o Massa lá não foi bem no debate. Quem foi bem no debate foi a outra, foi a que está em segundo. Mas também, como ela é mulher, ninguém fala, né? Mulher nunca existe na política. A mulher amassa o cara. Dane-se a mulher. Ela é só uma coadjuvante. Vamos falar aqui das brigas de hominho, que é o que a gente gosta. Isso dá raiva. Ela acabou com o Milei no debate. Ela foi perguntando para o Milei, toda hora que ele falava um absurdo, tá bom, além de expressar raiva, você vai dizer o que é que você vai fazer? Ele falou coisas do tipo assim, Fabiola, se a gente dolarizar a Argentina, em 20 anos a gente vai ser igual à Alemanha, em 35 anos a gente vai ser igual aos Estados Unidos. Ele fala só, não é assim que ele fala coisas ideológicas, ele fala só absurdos, completos absurdos. E ele apanhou muito nesse debate. O próprio Macri tem dado declarações diárias, se afastando do Milei. O Macri, que é um liberal, falando, olha, o Milei, não, como é que ele falou? Não expressa ideias. O Milei só expressa raiva. Ele é o bufão, o ridículo, ele só fala absurdo mesmo. E é muito triste que a gente continue dando atenção só ao absurdo, né, nessa era das redes sociais, e surgiu uma mulher que enfrentou ali o absurdo, macetou o cara do início ao fim, ninguém dá atenção. É a economia da atenção. O que ganha hoje é a atenção. Você deu atenção, achei ótimo. É isso. É, o destaque para que ela que foi a estrela. É. Boa, muito bom. Não, não é o que Ela chamou. acabou com ele, Fabiola. Ela acabou. Ela botou esse homem em condição de chorar no banho, entendeu? Porque o que ela cobrou é que ele fosse homem ali. Vai lá, então, você não é candidato, presidente da República, o que você vai fazer? E ele não conseguia. E ela ia para cima dele e batia. Qual é o seu plano? Você está aqui falando isso, falando aquilo. Qual é o seu plano? O que você vai fazer? Esse cara falou que vai cortar relações comerciais com a China, com Rússia, com isso, com aquilo. Comunista nenhum tem relações comerciais. Ela, beleza, então, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Aí ele não sabe. E como ela enquadrou ele nisso, do que você vai fazer, qual que é o seu plano, não sei o quê, ficou parecendo aquele... Lembra o debate do Onyx Lorenzoni com o Eduardo Leite? Que ele fala, tá bom, mas qual é o seu plano? Aí ele fala, muito melhor que o seu. Mas o que o senhor vai fazer? Muito melhor que você. E não ficou assim, ficou ridículo.